Muito bom dia, eu sou Guilherme Fernandes, eu sou barbeiro desde 2018 e estamos aqui hoje em mais uma live onde nós vamos falar como você pode ser um barbeiro de visão. Hoje nós vamos discutir os pontos para que você seja um cliente, para que você possa fidelizar clientes e ter mais tempo livre. Hoje é minha terceira live e cada dia é uma experiência nova, né? Então, no tema de hoje, nós vamos tratar como você pode ser uma referência de barbeiro. Como você, barbeiro, vai poder ser uma referência. Será que é dentro do seu mercado? Será que é com seus clientes? A gente vai descobrir isso hoje. Quero dar bom dia para quem está aqui no chat hoje. Bom dia, Juliana. É um prazer ter você aqui. Bom dia para todo mundo e para você que está assistindo essa live. Galera, então já me apresentei novamente, né? Eu sou o Guilherme Fernandes, eu sou barbeiro. O tema de hoje é como você pode ser uma referência de barbeiro. O que ser uma referência de barbeiro vai te ajudar a atrair mais clientes e, consequentemente, a ter mais tempo livre. É para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu ajudo essas pessoas. Eu quero ajudar barbeiros a encontrarem clientes fiéis e, consequentemente, a ter mais tempo livre. Será que dá para ter mais tempo livre? O que tem a ver ser referência de barbeiro e ter tempo livre? Será que tem alguma coisa a ver? Tem, eu posso te afirmar isso. Bom dia, Zanza. Bom dia para todo mundo que tá aí. Então vamos lá, galera. Iniciando essa live, se você acha que aí no teu trabalho você tem se achado a última bolacha do pacote, você acha que você não precisa ser uma boa referência como barbeiro, essa live não é para você, tá? Se você acha que ser referência dentro do seu trabalho não vai influenciar na sua vida profissional, não vai influenciar nos teus resultados, se você acha que isso não vai influenciar em como você vai conseguir ter clientes fiéis, em como você vai ter mais tempo livre, essa live não é para você, tá bom? Agora sim, esse tema vai ser para você entender como que ser referência para os seus clientes vai influenciar nos outros resultados, vai influenciar e vai agregar na sua vida, tá bom? O nosso trabalho, ele vai sempre ter ligação com o que a gente vive, vai ter sempre ligação com o que a gente colhe, né? Porque o trabalho, ele é a colheita. Então, ser uma referência é o primeiro ponto de colheita. É um dos pontos que você vai estar colhendo se você plantar do jeito certo, tá? Então, quando eu estava falando ali de você se achar a última bolacha do pacote, é aquilo que eu falei nas outras lives até. A gente tem uma grande mania, um grande defeito de se achar bom demais. Você pode sim considerar-se bom em algo que você faz, mas você tem que se considerar bom em algo que você faz, mas sempre estar com o ouvido aberto para escutar outras coisas. Recomendo você assistir também. Ele é um grande empresário, cara visionário, tem uma... Acho que caiu um pouquinho, né? Voltou. Felipe Tito tem uma visão, uma mentalidade impressionante e ele falou assim, cara... Quando eu estou executando alguma coisa, ou quando eu vejo que alguém vai executar algo, ou quando alguém vai me perguntar algo, muitas vezes eu falo até que eu não sei, até sabendo, porque eu quero escutar a forma daquela pessoa falar. Porque a forma como ela fala, às vezes é a mesma coisa que eu faço, mas eu posso agregar algo para a minha vida diante daquilo. Então, a pegada é essa. É assim que a gente tem que trilhar, é assim que a gente tem que seguir enquanto barbeiro. Então, se você quer ser uma referência, aí nós vamos entrar nesse assunto mais pra frente do que essa referência que nós vamos falar aqui hoje, mas se você quer ser essa referência, isso vai impactar diretamente em como você vai ter clientes mais fiéis e como você vai ter mais tempo livre, tá bom? Então, assim, as pessoas elas confundem muito ser referência como barbeiro e ser referência como famoso. Isso é um erro muito grande, por quê? Nós temos hoje pessoas que são, vamos colocar esse termo, famosas no nosso nicho de barbearia. Tem muitos barbeiros que são. Eles se tornaram referência no ponto
no ponto de ser visto, né? Só que por que eles se tornaram assim? Será que desde o início eles eram referência para outros barbeiros? Ou será que desde o início eles passaram a ser referência para as pessoas que ele atendia? Essas pessoas que hoje são famosas, esses barbeiros que hoje são mais reconhecidos, qual que foi o começo deles? Se você for pegar a história deles, o cara tinha uma cabeça visionária, né? Ele tinha uma visão de enxergar longe, ele tinha uma mentalidade que era diferente dos outros profissionais, da grande maioria dos outros profissionais, e por consequência ele passou a ser uma referência ali dentro da sua barbearia. Não tem aquela frase sobre mudar o mundo? Você já deve ter ouvido. As pessoas falam assim, que não é possível você mudar o mundo todo, certo? Quando a gente é muito jovem, a gente quer mudar o mundo todo. Não é possível, mas é possível você mudar o seu mundo. O seu mundo pode ser mudado. Então, isso faz muita diferença. Se você mudar o seu mundinho ali, o seu lugarzinho ali de barbeiro, a cadeira que você senta, o seu estabelecimento, as pessoas que trabalham com você, consequentemente você vai mudar o ambiente da sua barbearia, você vai mudar o ambiente com os teus clientes, eles vão passar a te enxergar como uma referência de barbeiro, certo? Então, eu vou dar mais explicações ali mais pra frente, tá? Então, assim, a ser referência, eu vou até puxar no dicionário aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu já... Eu vou puxar no dicionário para vocês o significado da palavra referência. Eu escrevi ontem e eu achei muito interessante, né? Porque as pessoas não se dão conta do que significa referência. Significado de referência. Quer ver? Referência. Ato ou efeito de referir, contar ou relatar. Aquilo que se refere, conta ou relata. Olha como isso é interessante. Vamos fazer algumas associações aqui. Vamos falar de comida, porque comer é muito bom, né? Comer é uma delícia. Vamos falar de comida, então? Danone. Já falei a resposta. Se você vai falar de um iogurte de morango, algo que você goste muito, qual a primeira marca que vem na sua cabeça? Na minha é Danone, tanto que eu já falei até a resposta, tá vendo? Por quê? Porque isso se tornou uma referência de iogurte para mim. De iogurte para mim. Se a gente falar aqui de, eu chegar pra você e te perguntar assim, na sua cidade, indica pra mim, por favor, um restaurante que seja referência. Um restaurante que, o primeiro que venha na tua cabeça, com certeza você vai se lembrar. Restaurante tal, lanchonete tal, pizzaria tal, supermercado, entendeu? Posto de gasolina, aí vai. E por que esse foi o primeiro que foi na sua cabeça? Porque ele é a tua referência. A referência, ela é importante porque a gente tem mais firmeza da onde a gente tá, do que a gente tá fazendo, sabe? Então vamos voltar pro exemplo do Danone. Danone é uma marca, só que a gente fala Danone, assim como chicletes, por exemplo, assim como, poderia citar algumas outras palavras, né? Então, imagina só, você sempre comprou lá Danoninho, ou acho que tem o que está escrito Danone mesmo, né? E aí você vai lá e vê uma outra marca. O negócio está na promoção, tudo mais. Você vai comprar só porque ele está na promoção? Talvez, dependendo da sua necessidade, você vai encarar. Mas você concorda comigo que o que chama mais a tua atenção é a referência diante daquilo? É isso que eu quero te passar, meu irmão. É isso, você entendeu? Pega a visão, pega a visão. É isso que eu quero te passar. Se você conseguir passar isso para os teus clientes, quando a gente falar de barbeiro, a primeira coisa que ele vai pensar é em você. Lindo, maravilhoso. É em você, cara. Você entendeu? Então, é isso que eu quero te apresentar aqui. Concorda comigo que isso é um ponto importantíssimo para você ter clientes mais atraídos por você? Você vai conseguir fidelizar mais esses clientes. Consequentemente, e aí nós vamos chegar nisso, você vai aprender a ter mais tempo livre. O fruto vai ser fidelizar clientes e ter mais tempo livre.
certo? Não é simplesmente você ficar com vontade de ter mais tempo livre, porque eu sei, é a realidade nossa, né? O nosso ramo, a gente não tem muito horário para terminar o trabalho. E a realidade é que sempre vai ter cliente, meu. Se você trampar até 11 horas da noite, vai ter cliente, você pode ter certeza. Só que aí tem muitos outros porém nisso. E eu quero te mostrar, eu quero te provar, com essas aulas que nós estamos vivendo aqui, que não é só você pensar dessa forma. A gente precisa ter uma visão ampliada. Você consegue sim ter a vida que você tem hoje profissional. Então estamos falando de financeiro ou até melhor, tá? Você consegue sim e ter mais qualidade de vida, você tem mais tempo livre. Você precisa só aprender a organizar isso. E eu tô me comprometendo aqui de te ajudar a enxergar isso, tá bom? Com o que eu tenho vivido dentro da minha barbearia, com as coisas que eu tenho realizado na minha barbearia, com os erros que eu cometi. Cara, é bom aprender com os erros, é muito bom. É uma sabedoria, né? A gente aprender com os erros e mais sábio ainda aprender com o erro do outro, né? Com o erro do próximo. Então seja sábio aí de aprender com os meus erros. É uma oportunidade gigantesca. Então, com essa vivência que eu tenho tido na barbearia e com estudos, com as coisas que eu tenho aplicado, dos conceitos e especializações de vendas que eu fiz, eu estou conseguindo formular e tenho formulado métodos para que você encontre isso, tá bom? Para que você encontre esse caminho. Então, qual que seria o maior benefício de você ser uma referência? E por que isso seria uma oportunidade? Será que ser uma referência como barbeiro é uma oportunidade? Será que tem benefícios você ser uma referência? Eu acredito que sim, né? Eu tenho plena certeza que sim, na verdade. Assim como eu já expliquei aqui, vai te proporcionar esses pontos que eu já disse, né? Futuros. Mas fora isso, você vai ter segurança dos clientes. E não tem coisa melhor do que segurança de cliente. Você já teve que ir num dentista? Eu fui no dentista essa semana, né? E quem é a minha referência de dentista é a pessoa que a minha esposa vai, porque eu quase nunca fui, assim, graças a Deus nunca tive problemas sérios, assim, de ter que estar sempre no dentista, fora o aparelho que eu usava antes, né? E quando eu fiquei ruim, quando eu tava com meu dente meio esquisito, eu tava até com medo, tava sentindo umas fisgadas, tudo, a primeira pessoa que eu pensei foi no dentista da minha esposa. Por quê? Porque ele é uma referência pra mim. E por que ele se tornou uma referência para mim? Porque ele transmitiu segurança para minha esposa e, consequentemente, para mim. E por que ele transmitiu segurança para minha esposa e segurança para mim? Porque, primeiro de tudo, ele mostrou que ele sabe o que ele faz. Segundo ponto, ele me ouve, ele ouve a minha esposa, ele ouve o que temos a dizer, ele interpreta o que temos a dizer. E ele dá a conclusão final dele enquanto profissional, certo? Então, ele ter realizado esses pontos trouxe para mim a confiança de enxergá-lo como uma referência. Então, ele teve o benefício de ganhar a minha confiança e, consequentemente, a primeira pessoa que eu vou pensar em falar como dentista é com ele. Você já parou para pensar quantas vezes no dia... Se você nunca fez isso, faz esse teste. Quantas vezes no dia você faz uma indicação para alguém? Olha, eu aposto com você que pelo menos uma vez no dia você indica algo para alguém. Eu tô falando uma vez, hein? E eu sei que é muito mais do que isso. Começa a reparar no teu dia. A gente sempre fala de algo para alguém inconscientemente, porque as coisas são referências para nós. Seja um estudo que você fez, seja um lugar que você leu uma manchete, você está fazendo indicações, você está falando de referências. A gente está aí entrando no cenário político, né? Eu não quero entrar nesse ponto aqui, mas são referências. As pessoas às vezes citam outras pessoas porque consideram-se referências para ela. Então, se você seguir nesse caminho de ser uma referência interna, de mudar o seu mundinho interno ali dentro do seu trabalho, consequentemente você vai ter essa valorização, tá bom? E aí eu quero dar um exemplo para vocês da questão de oportunidade, né? Eu quero dar um exemplo do Narico. Eu acredito que vocês conheçam o Narico. Ele é um barbeiro
que corta o cabelo do Neymar. Ontem nós fizemos uma postagem na nossa página aqui, falando sobre o Neymar, né, com as imagens dele e tudo mais. E quem que é o Narico? O Narico, ele era o barbeiro do Neymar quando o Neymar ainda não era ninguém, certo? O Neymar era uma pessoa, eu não lembro agora, eu não vou afirmar, tá? Porque eu não sei, mas eu sei que ele era uma pessoa humilde, ele morava em um bairro humilde, em um lugar humilde. E não vou dizer que é favela, não sei, mas eu sei que era um lugar humilde, ele tinha um nível de pobreza, né, ali e tudo mais. Uma coisa que é muito comum aqui no nosso país, né? E queria ser jogador de futebol, tudo mais, fazia parte dele lá. E o Narico cortava o cabelo dele. Agora, o que vocês acham que aconteceu quando o Neymar cresceu profissionalmente e foi se transformando? Qual que seria a grande tendência das coisas acontecerem? A grande tendência seria o Neymar começar a cortar cabelo com outras pessoas, concorda comigo? Não que ele não faça isso. Não que ele não faça isso. Mas o que ele começou a fazer? Ele continuou cortando cabelo com o Narico. E consequentemente, o Narico foi crescendo, porque o Neymar foi crescendo. Mas o Narico não cresceu por causa do Neymar. O Narico cresceu por causa dele mesmo. Porque ele se tornou referência para o Neymar. Você está entendendo? Tá pegando? Tá pegando a visão? Ele se tornou referência para o Neymar. Então, é claro que nós temos aí todo o lado do jogador de futebol, que também foi a parte dele e ele quis honrar isso. Só que ele quis honrar isso porque o barbeiro fez a parte dele. Então, não estou falando para você que dentro da sua barbearia você vai ter clientes que vão se tornar algum dia CEOs ou vão se tornar algum dia referências midiáticas ou qualquer coisa do tipo. Mas, cara, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora imagina se você continua sendo uma referência para esse cara. Ele pode estar crescendo, mas ele vai continuar te enxergando como referência. E através disso, meu amigo, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer por simplesmente você ter feito, você ter tido a visão de fazer o teu papel de barbeiro além de só fazer um fadezinho bonito. Você entendeu? E aí, a partir desse ponto, olha só que interessante. Então o Narico fez a parte dele, tornou-se uma referência para o Neymar. O Neymar começou a crescer como jogador de futebol e por consequência o Narico também começou a crescer, certo? E aí o que aconteceu depois disso? O Narico começou a se tornar uma referência para outros barbeiros. Entendeu? O Narico começou a se tornar uma referência para outros barbeiros. Então, por que ele conseguiu ser uma referência para outros barbeiros depois? Porque ele fez a parte dele aqui dentro. Então, a gente não pode pular as ordens, a ordem dos negócios, dos fatores, né? Em alguns pontos, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado final, mas em alguns casos sim, e esse é. Se você estiver buscando só ser referência para outras pessoas, para outros barbeiros, se você está querendo construir uma vida profissional para se mostrar, para talvez querer ganhar os olhos de outro barbeiro, você pode estar correndo um grande risco, você pode estar esquecendo de outras coisas. Você pode estar esquecendo do principal, que é aquela pessoa que coloca dinheiro na tua casa, que é o teu cliente, cara. Você entendeu? O teu cliente, ele tem que ser levado, como que eu posso dizer? Ele tem que ser levado na luvinha de algodão. Não é que você vai puxar o saco desse cliente, mas você tem que fazer ele se sentir especial. Então, se você fazer ele se sentir especial em conjuntos como corte de cabelo, atendimento, a forma como você trata ele fora da barbearia, e a forma como você trata ele durante o processo que você está fazendo corte de cabelo, fora a qualidade do teu atendimento, as coisas vão mudar para o teu caminho. Você entendeu? As coisas vão mudar para o teu caminho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vamos colocar, já que a gente está falando desse ponto do Narico, vamos colocar outros exemplos? Vamos falar do nosso nicho colocando outros exemplos? Cara, pega cantores famosos. Pega aí Gustavo Lima, não sei qual que é o teu estilo, o teu estilo de música, se é sertanejo ou se é algum outro. Vamos colocar aí Gustavo Lima, sei lá,
Fugiu o nome dos caras agora, só porque eu ia falar. Vou falar de nome sertanejo que eu lembro mais fácil, tá? Gustavo Lima, César Menotti Fabiano, Henrique Juliano, esses caras. Você acha que eles não têm barbeiro? Agora, qual que é a probabilidade deles terem continuado com os mesmos barbeiros? É 50-50. Você entendeu? Por que é 50-50? Porque tem um lado dele enquanto hoje ser uma pessoa pública, mas tem um lado dele enquanto profissional. Se ele fez os 50 dele, cara, a chance do cliente dele, que se tornou hoje uma pessoa relevante, fazer os 50 dele também é gigantesca. Você entendeu por que não dá para alterar a ordem dos fatores? Então, isso é muito importante. Isso faz muita diferença. O Caio Carneiro fala uma frase assim, ó. Nossa, essa frase ficou assim muito na minha cabeça e eu quero passar para você hoje. Faça o seu melhor. Tem sempre alguém olhando. Isso é pesado, cara. Faça o seu melhor. Tem sempre alguém olhando. Sabe por que ele fez isso? Porque quando ele começou no mercado de vendas, se você não conhece o Caio Carneiro, eu te indico muito a você seguir ele, tá? E acompanhar o trabalho dele. Quando ele começou no trabalho de vendas, ele sempre teve como uma grande referência para ele o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto hoje é um dos poucos, falando de grana, né? Ele é um dos poucos bilionários que nós temos no Brasil. E, o cara é um cara super humilde, veio de favela, sabe? Tem uma cabeça extremamente no lugar, sabe? Não é aquela pessoa que tem sucesso na vida e é uma porcaria como pessoa. Não, ele chegou lá e ele criou todas as outras musculaturas para poder se tornar a pessoa referência que ele é hoje. Então, assim, dispensa comentários, né? Falar do Flávio Augusto, que todo mundo já sabe. Então, o Caio, ele fazia o melhor dele pensando assim, olha só, cara, eu achei isso fantástico. Ele fazia o melhor dele pensando assim, o homem vai ver, uma hora o homem vai ver o que eu tô fazendo. Então, quando ele começou a se tornar referência, quando ele começou a aparecer no mercado, ele sempre pensava assim, o homem vai ver o que eu tô fazendo. Ele fala o homem, né? O homem vai ver o que eu tô fazendo, o homem vai ver. Ele fazia tudo assim. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje ele é sócio do Flávio Augusto, cara. Olha isso, isso é muito foda, cara. Isso é muito legal. Hoje ele é sócio do Flávio Augusto. Só que eu garanto pra você que o objetivo final dele poderia ser dar o seu melhor para que o Flávio Augusto visse. Só que eu garanto para você que antes dele olhar, dele ter essa visão lá longe, ele olhou os primeiros passos dele, o próximo passo dele. E é assim que você tem que fazer. Se você quer ter clientes mais fiéis e se você quer aprender a ter mais tempo livre na sua vida, você precisa ter a visão de futuro, mas você precisa enxergar os próximos passos. E a gente pode seguir esse caminho juntos, tá bom? Com tudo que eu tenho vivido e com a sua vivência, eu tenho certeza que eu posso agregar na sua vida e compartilhar mais conhecimento para que você dê os próximos passos com mais firmeza, com mais sentido. Beleza? Ontem a gente falou sobre... a gente focou muito sobre como você vai fazer as coisas terem mais sentido para você, porque você vai ter uma referência argumentativa quando você vai falar de vendas, né? Na live de ontem nós citamos sobre vendas também. Quando você sabe o que você está falando, quando você sabe o que você está falando dos teus produtos, do teu mercado, do teu preço, do preço que você coloca nas coisas, isso te ajuda a dar passos mais firmes. E, consequentemente, você aprender a ser uma referência aqui dentro do teu nicho também vai te ajudar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar mais um pouco aqui para ver se eu não estou pulando nada, tá bom? Não quero deixar nada para você, não quero deixar passar nada aí para você. Então, assim, ser referência vai te ajudar a fidelizar clientes, né? Vai te ajudar a ter mais tempo livre. Acho que deu para deixar isso explicadinho. Agora vamos pensar para o outro lado. E se você não buscar ser uma referência, o que vai acontecer? É só você pegar as barbearias da tua região. Pega aí que você vai ver como que os caras trabalham hoje. Os caras trabalham de modo robotizado. E talvez você tenha sido essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Então, se você tem sido, eu entendo perfeitamente você. E sabe por que a gente é assim? Porque a vida nos engole.
Você tem rotina da casa. Não sei se você é um cara solteiro ou casado, mas independente disso, você concorda comigo que 24 horas parece que tem sido pouco? Parece que tem sido pouco. Então assim, você tem vivido todos os dias de modo robotizado. E é isso que acontece na maioria das barbearias. Os caras estão lá só cortando o cabelo, não pensa, não tem perspectiva de outras coisas. Ok, o cara acha que ele tem perspectiva, ele acha que ele quer, não, eu quero crescer, eu quero ser reconhecido na minha cidade, eu quero ter mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí às vezes o cara já tá trilhando um caminho legal, aí o cara quer ter mais tempo livre, mas não sabe. E não sabe ter mais tempo livre porque não para pensar. Você entendeu? E muitas vezes essas pessoas, elas não estão buscando ser referência. Sequer elas pensam nisso. Então, você não ser referência vai te levar a uma vida robotizada. Porque quando o cara é referência para os teus clientes, quando ele passa a ser referência para os teus clientes, gera nele automaticamente uma autocobrança. Vai gerar nele uma autocobrança de que, eu preciso cada vez mais fazer com que o meu cliente ele me enxergue como um barbeiro que, independente da realidade que eu tenha hoje, e aí eu não sei qual é a tua realidade, se é uma realidade mais simples, ou se você já tem uma realidade ali como um barbeiro mais consolidado, ou até mesmo um barbeiro de alto padrão, independente da sua realidade, quem vai mandar ali no negócio é você. A referência não é a sua barbearia, a referência é você enquanto profissional. Quer que eu te provo isso? Vamos supor que dê uma tempestade aqui no nosso país e a tua barbearia vai ser demolida. Passou uma tempestade lá, deu um furacão, acabou a tua barbearia, bichão, você perdeu tudo. Agora você vai ter que começar tudo de novo, só com uma tesoura, uma máquina e uma cadeira da sua casa. Eu tô na minha casa aqui, uma cadeira dessa aqui, ó. E aí, você tem capacidade para recomeçar? O que vai te fazer ter a capacidade de recomeçar é o nível que você se tornou referência para os teus clientes. Porque se você se tornou referência para os teus clientes, você vai ter bagagem suficiente de saber o que você tem que fazer para ir para o topo de novo. E você vai chegar ainda mais rápido, na verdade, né? Porque você já trilhou esse caminho. Então, a referência, ela pode ser, sim, é claro, ela pode ser o teu espaço. Mas a referência tem que ser você, porque quando o cliente senta na cadeira, é com você que ele está se comunicando. Diretamente, não é com o seu espaço. Isso é prova para você, meu irmão, que tem uma barbearia mais simples. Isso é prova para você. Quando eu comecei a cortar cabelo, eu cortava cabelo com a minha mãe. Eu entendo isso perfeitamente. Se você está numa situação mais humilde, isso é completamente normal. É assim que todo mundo de verdade começou um dia. A gente não começa grande. Quem nasce grande é monstro. A gente começa pequenininho, certo? Então eu cortava cabelo com a minha mãe, dividia espaço com ela, era horrível. Como que eu ia ser referência lá? Eu consegui ser referência lá. É claro, eu estava no início, eu cometi muitos erros, mas eu pude aprender que, já que eu não tinha outra escolha, já que eu ia continuar atendendo ali por um tempo, eu precisava buscar ser referência em algumas outras coisas. Você entendeu? Então são coisas simples, e eu vou te falar, muitas dessas coisas, elas são tão simples que às vezes o teu cliente ele nem percebe. Pô, o Guilherme faz isso, isso e isso. Às vezes o cara nem percebe. Sabe quando ele vai perceber? Quando ele for para outra barbearia. Ele vai perceber que você faz coisas diferentes daquele cara. Eu já fui cortar cabelo em lugares... eu moro em uma metrópole, né? Então eu costumo sempre cortar cabelo em diversos lugares, porque isso eu posso agregar experiência para mim, positivas e negativas. E hoje eu fui cortar cabelos em lugares, a barbearia top, assim, não tem o que falar da barbearia, mas você senta lá, o barbeiro é vazio. O barbeiro é vazio, ele não tem conteúdo. Como que ele vai ser uma referência para mim, para eu querer cortar cabelo com ele? Para eu querer fidelizar com ele, você entendeu? O cara tá vazio, o cara não tem nada dentro assim para compartilhar de como ele me atende, na forma como ele me atende, na forma como ele me trata ali enquanto cliente, na forma como eu tô saindo depois que eu cortei o cabelo e já paguei ele. Você entendeu? É muita coisinha que tem de detalhe nisso daí. Então assim, se você não ser uma referência para os teus clientes, você vai colher os frutos de ser mais um barbeiro comum.
Tenho certeza que na sua cidade tem aquele barbeiro que atende há 1000 anos, o cara cobra um valorzinho lá barato, e você vai cortar o cabelo com o cara, o cara vai passar a lâmina, você não usa um produto de pré-lâmina, por exemplo, vai fazer o teu pezinho, faz no seco ali, depois tua pele fica pegando fogo, o cara não cuida se você tá sendo bem atendido, basicamente você tem que implorar para o cara te atender, você entendeu? Como que fideliza desse jeito? Agora pensa comigo, consequentemente tudo isso, esse cara não vai conseguir cobrar mais, consequentemente esse cara vai ter que trabalhar mais para fazer mais dinheiro. Como que ele vai ter tempo livre? Não vai ter tempo livre. Você entendeu? Não vai sequer saber administrar para ter tempo mais livre, para conseguir ter mais clientes. Não vai conseguir. E agora sim, um ponto de questionamento que eu tinha anotado aqui, que eu acho muito interessante, é por que não buscar ser referência para outros barbeiros primeiro? Por que você ser reconhecido por outros barbeiros? Lembra que a gente entrou no assunto de quando você está falando, você está trabalhando com a cabeça de, inicialmente, os barbeiros te enxergarem, ao invés dos clientes, você perde a tua direção, você perde a tua essência? É isso, tá? A resposta é muito simples. Se você seguir no mesmo conceito, por exemplo, do Caio Carneiro, só que de modo, do grosso modo, né? Você enxergando só como, sei lá, não sei que é referência como barbeiro para você, profissional. Fulano vai ver, eu quero ser sócio de fulano, eu quero trabalhar com fulano. Esse sonho teu é genuíno, isso aí é maravilhoso se você tem essa perspectiva. Mas para isso, você tem que ter isso como o seu troféu final, como o topo da montanha. Só que você tem que olhar que tem inúmeros outros troféuzinhos enquanto você está subindo isso aí, porque a vida ela não é uma coisa assim, né? Todo mundo já sabe, a vida é assim, ó, faz assim e faz assim, até que você chega no seu destino final. Então, se você tiver outros barbeiros somente como referência na tua vida, você vai perder o sentido que você está trilhando enquanto barbeiro. Você vai perder esse sentido. Então, onde que eu vejo que as pessoas elas mais erram nessa busca de referência? Eu separei aqui 3 pontos que eu considero principais. São 3 pontos práticos, tá? Eu acredito assim, eles são pontos polêmicos, mas do fundo do coração eu quero explicar para você por que esses pontos eles são grandes pontos de falha, grandes pontos de distanciamento do resultado final, de ter mais clientes e, consequentemente, de ter mais tempo livre. Então, a primeira delas é a atenção total em fazer o melhor fade. Isso parece que eu estou falando que não é para fazer o melhor fade, né? Mas não é isso. Só que a atenção total em você só fazer o melhor fade, você muitas vezes vai se esquecer de outras coisas. Eu estava estudando essa semana sobre o nosso ramo, né? Sobre especializações e basicamente na parte de visagismo. E o cara estava citando, acho que 10 anos atrás, mais ou menos, não existia fade. O que existia antes? Era máquina, você vai passar 2, passa 1, raramente era uma 3, geralmente era isso, certo? Tesourinho em cima ali, basicão, barba nem se desenhava na época, não se buscava formas de valorizar o rosto do cliente, barba só se fazia aqui, ó, meu maxilar tá aqui, ó. Barba só se fazia na linha do maxilar aqui, né? Mais ou menos, nem desenhava aqui direito. Ou era um bigodão. Era uma coisa mais... uma outra pegada do que é hoje, certo? Só que você concorda comigo que talvez o fade ele pode não ser mais a referência de corte de cabelo que é hoje? Aí pensa, você gastou anos da tua vida, você gastou um bom tempo da sua vida focando só nisso e você não focou nas outras áreas. Já começa que aí as pessoas vão ter referência para você só como um cara que corta bem. Isso é bom? É bom. Só que elas vão ter referência de você só como alguém que corta bem. E aí imagina só que os tempos mudam e você não se atualizou. O que vai acontecer contigo? Já começa que você perdeu tempo nisso daí. Então você perdeu tempo na parte mecânica e, consequentemente, você perdeu tempo em não ter aprendido as outras partes. Porque cortar cabelo é quase que o processo final, meu irmão.
Pode parecer bizarro isso, né? Mas cortar cabelo é quase o processo final. E aí você pode colocar o exemplo, o exemplo de você ir para um restaurante. Qual que é a parte final do restaurante? É você comer a comida. Você primeiro vai olhar o ambiente, você vai sentar na cadeira, você vai esperar ser chamado por um garçom, você vai ver a forma como esse garçom te atendeu, você vai analisar tudo isso em relação ao preço, você vai ver se esse preço vale a pena em relação à forma como você, ao estabelecimento que você está, a forma como o garçom te atendeu, o tempo que ele demorou para te atender e ao preço. Depois disso, beleza, você aceitou isso, depois você vai comer a comida. E aí você vai ver se a comida é boa ou não. Agora imagina comigo, ó, acho que eu falei 4 ou 5 pontos aqui, né? Imagina que esses outros pontos iniciais não sejam bons. Você acha que o cara vai comer o prato de comida dele? Não, muitas vezes vai embora. Ou vai comer já não vai querer, entendeu? Então é a mesma coisa com você. Você pode ter o melhor fade do mundo, você pode ser reconhecido como o cara que faz o fade mais top da galáxia. Mas se você for só isso, você com certeza não vai estar fidelizando clientes. Eu te garanto, você vai estar tendo os olhares de outros barbeiros, mas você não vai estar tendo o olhar de cliente como referência, olhando para você como uma referência de um bom profissional, de alguém que ele quer ser bem atendido. Você entendeu? Então, beleza. Então, segundo ponto, atenção total em construir uma boa página no Instagram. Caramba, não pode construir uma boa página no Instagram? Você deve construir uma boa página no Instagram. Mas começa a reparar como são as páginas hoje em dia. Você abre o Instagram do cara, só tem foto. É igual o catálogo de carro. Abre Instagram de página de carro pra você ver como que é. Ali tá certo, ali, assim, dá pra melhorar, é claro, né? Mas vamos dizer assim, pô, você quer comprar carro, você vai ficar vendo o carro. Você quer cortar cabelo, você vai ficar vendo cabelo? Você vai, mas será que é só cabelo? Será que é só corte de cabelo? Só antes e depois? Será que você não pode incrementar isso daí? Será que você não pode melhorar isso daí? Será que você não pode pôr relatos de clientes, experiências na sua barbearia, bastidores, produtos? Não sei, algo interativo com os teus clientes, algo que tire uma dúvida deles. A gente precisa sair fora da caixinha. Então, se você quer ser referência para os seus clientes, agora que acho que já deu para entender que o ponto principal é ser referência para o teu cliente, se você quer ser isso, você precisa agir dessa forma. Você precisa pensar fora da caixinha. Senão não pode ficar só nessa caixinha, sabe? De olhar que é só postar uma foto de corte de cabelo. Então, assim, ó, sinceramente, é preferível que você, antes de fazer isso, você, sinceramente, estruture dentro da sua barbearia a forma como você tem sido referência, para depois você fazer uma página. Porque, vamos ser sinceros, a gente não é capaz de fazer 4 coisas bem feitas 100% ao mesmo tempo. Então, se dentro do seu atendimento, dentro do que você faz aí dentro da sua barbearia, quando você está cortando o cabelo, se dentro disso daí você não está enxergando, você não está sentindo, diante dessa conversa que a gente está tendo, que você não está sendo referência suficiente para os seus clientes, então você volta no primeiro ponto. Para de focar só no teu fade, no teu degradê. Passa a focar mais no conjunto da obra. O cliente não vai ficar com você porque o teu degradê é bonito, cara. Porque, vamos concordar comigo? Degradê bonito todo barbeiro faz hoje em dia. Todo barbeiro faz, cara. Hoje em dia. Você tá entendendo? Página de barbeiro, todo mundo tem. E a maioria delas são da mesma forma, é na mesma pegada. Então, precisa pensar fora da caixinha. Vou citar o meu exemplo. Eu estou passando um processo de reestruturação. Não é fácil para mim, por exemplo, ficar fazendo postagens no Instagram. É uma coisa difícil, porque lembra que eu falei que a vida nos engole? A vida nos engole. E aí, antes disso tudo, você vai ter que criar uma rotina de como você vai fazer essas postagens. É legal você criar um cronograma. Você entendeu? É muito mais profundo do que isso. Eu vou fazer um tema só falando sobre isso daqui. Então,
se você não tiver com o restante das coisas bem estruturado, você pode cair no ponto também de estar só com a tua página do Instagram perfeitinha. Aí, olha, eu já passei por isso, cara. Eu fui cortar cabelo com uma pessoa, você olha o Instagram do cara, é impecável. Meu, super interativo, negócio perfeito. Aí, irmão, quero cortar cabelo com esse cara. Aí você vai lá cortar cabelo com esse cara. Meu, você senta, o cara não... É igual aquela pessoa, você já viu? E aí a gente pode usar o exemplo do Instagram, né? Você tá com o Instagram perfeito, com aquela pessoa assim, você quer conhecer uma moça, né? Você quer conhecer um cara, não sei se você é homem ou mulher que tá me assistindo aí. E, meu, o cara é lindo, maravilhoso, nossa senhora, mulher linda, maravilhosa, coisa de louco. Só que você vai conversar com essa pessoa, dá até arrependimento, dá vontade de mandar a pessoa ficar quieta. Porque a única coisa que ela tem é beleza de corpo, de rosto, sei lá. É a mesma coisa com o Instagram, você tem que tomar muito cuidado com isso. As coisas têm que estar no mesmo nível. E eu digo mais pra você. É claro que o Instagram ele é um potencial, e vamos falar das páginas da internet no geral, né? Mas o Instagram ele é um potencial gigantesco para você conseguir ter mais clientes. Nós vamos tratar desse assunto mais à frente, nos próximos episódios. Só que, antes disso, é preferível que você, como barbeiro, seja maior do que a tua página no Instagram. Porque se a tua página no Instagram for impecável e o cara chegar na tua barbearia, você for, desculpa a palavra, se for um bosta... Você não vai só perder esse cliente, como ele vai falar mal de você para outras pessoas, e digo mais para outros barbeiros, e aí que você vai fazer o efeito reverso no teu trabalho, certo? E o terceiro ponto é o freestyle. O terceiro ponto que as pessoas mais erram é o freestyle. Freestyle não fideliza clientes. Freestyle, você vai atrair clientes, ok, que ele vai querer fazer aquilo, tudo mais, só que isso é um corte comercial. O cara que você faz um freestyle lá nele, você acha que ele vai pro trabalho dele como? Vamos pegar uma porcentagem dos seus clientes? Faz uma listagem dos seus clientes aí. Imagina então esse total como 100%. Qual a porcentagem desses clientes que tem um trabalho... não tá me vindo uma palavra melhor aqui, mas tem um trabalho descolado? Eu te garanto que é a minoria. Olha... Cara, eu dou esse celular que eu tô gravando aqui pra você, eu dou minhas maquininhas que eu comprei, chegou ontem pra você. Eu te dou meus equipamentos de graça se você me provar que 50% no mínimo dos teus clientes são clientes descolados, clientes que, pô, o cara é jogador de futebol, o cara é, sei lá, consultor de moda, o cara pintor de arte na rua, o cara de artes cênicas. Eu duvido. Eu troco o meu nome. Se isso for uma verdade. Eu sei que não é. A maioria das pessoas, qual que é a vida delas? Cara, ou elas são pai de família, ou é um cara jovem que estuda na faculdade, trabalha dentro de um escritório, um setor administrativo. A maioria é isso, cara. E aí se não... No teu trabalho você só vende o freestyle, você não está vendendo o que mais dá dinheiro dentro da sua barbearia. Isso é um ponto muito importante. Você tá vendendo a coisa errada. Você entendeu? Lembra que a gente falou de vender? Isso é venda. Você está vendendo, você está se vendendo de alguma forma. Então cuidado com o freestyle, cuidado com a moda de... E eu não estou falando que tem nada de errado nisso, tá? Cuidado com a moda de você, por exemplo, você focar somente... eu vou dar um exemplo polêmico aqui. Você focar somente no nevou. O que aconteceu no fim do ano? Pô, nevou. Nevou, né? Beleza, vai lá, desbota lá o cabelo do cliente, faz o... Meu Deus, fugiu o nome agora, cara. Depois que eu peguei Covid ficou complicado. Você vai lá, descolora o cabelo do cliente. O cara fica com o cabelo branquinho, né? Só que você falou pra ele como que vai ficar o cabelo dele depois? Você não falou. Você já parou pra pensar que depois que ele fez o nevoo, talvez ele pode não voltar com você? Você já parou pra pensar que se ele fez um nevoo, e aí por acaso mesmo, não tô sendo irônico, por acaso ele foi em outro barbeiro, e esse barbeiro explicou como que ele pode cuidar do nevoo dele, ou o que descolorir o cabelo pode resultar no cabelo dele, do cabelo dele ficar todo palhoso, do cabelo dele ficar despedaçado. Imagina se o outro barbeiro fez isso, você perdeu o teu cliente, meu irmão.
Você perdeu o teu cliente, porque você foi seguir a modinha. Não tem nada de errado você fazer nevoo nos clientes. Não tem nada de errado você publicar isso. Só que você vai estar errado se você não está mostrando para o teu cliente as consequências disso. Se você não mostrar para ele as consequências do que ele está querendo fazer, ele não tem a obrigação de saber, meu irmão. Ainda mais homem, cara. Homem não cuida de cabelo como uma mulher. Não cuida. Quando você faz uma descoloração no cabelo do cara, das duas uma, se ele não cuidar, o cabelo dele vai ficar uma porcaria. Isso se o cabelo dele não estourar, não desbotar tudo. Agora, se você fizer isso, indicar produto, olha só como que muda a perspectiva. Você pode fazer isso, indicar produtos para esse cara se tratar. Você pode vender esses produtos para ele, ensinar ele como cuidar do cabelo dele antes de fazer o nevoo. Pô, fechou, matou. A decisão de fazer o nevoo vai ser dele e, consequentemente, você mostrou para ele o que ele tem que fazer para isso. Para manter isso legal, para não acabar com o cabelo dele. Você entendeu? Agora eu vou dar um outro exemplo para você, que aconteceu comigo no final do ano. Eu, por exemplo, não faço isso nos meus clientes. Eu, por opção, decidi não fazer descoloração no cabelo dos clientes. Então o que aconteceu? Chegou o ano passado, teve o nevoo, né? Então eu tenho, olha, pelo menos 5 clientes que fizeram. Só que sabe o que aconteceu? Eles foram em outra barbearia fazer o nevoo e aí depois eles voltaram pra mim. Sabe pra quê? Pra eu consertar o nevoo deles, que o cabelo deles você pegava assim, ó, o cabelo assim, ó, você puxava assim, ó, saia tufo de cabelo na mão assim, ó. Você fazia assim, ó, o cabelo despedaçava, parecia palha. Por quê? Por conta de uma modinha. Agora, você imagina se o cara, beleza, o cara que fez o nevoo tivesse mostrado pra esse cliente como que ele tem que cuidar. E aí eu já duvido até mesmo da forma, da qualidade como esse cara fez essa descoloração. Que podia ter dado chance a alguns clientes do cara ficar careca, porque ele já tinha química no cabelo dele. Isso podia ter feito o cabelo dele cair de vez. Se o cara lá tivesse mostrado isso, tivesse mostrado as outras formas, talvez as perspectivas seriam outras. Então, se você quer ser referência para o teu cliente pode até ir para outro lugar, mas se você é referência, meu irmão, ele volta para você e ponto final. Isso é fidelização. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem. Na Bíblia tem a passagem lá do filho pródigo. Né? O filho pródigo esbanjou os seus bens, fugiu da sua família, e quando ele quebrou a cara, o que ele pensou? Pô, lá no meu pai a minha vida era assim, 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 eu era bem tratado, eu era uma pessoa assim, assim, assada. Você pode até ter um cliente rebelde que às vezes vai para outros lugares, mas se você aprendeu e se tornou uma referência para ele, mesmo que ele vá cortar em outro lugar, ele volta para você. Ele volta para você. Você se torna um imã de clientes. Isso vai te fazer atrair clientes. Você se torna um imã de clientes. E mais um ponto. Vou dar pontos meus, tá? Que eu vivo no dia a dia. Eu tenho diversos clientes. Isso acontece em qualquer barbearia. Às vezes o cara que ele é fielzão com você, cara, às vezes ele pode acontecer de cortar cabelo em outro lugar. E é isso que eu quero que você pensa. Se o cara que ele foi cortar cabelo tá fazendo melhor que você, ele não vai voltar. E o fazendo melhor, na maioria das vezes, não é o corte de cabelo, mano. Não é o corte de cabelo. É outras coisas. É outras coisas. Aí você perdeu, você não teve capacidade suficiente de se tornar referência para ele. Você está sendo referência para não sei o que. Mas o outro cara lá, eu sei, o outro cara foi referência. Você entendeu? Aí ele vai mudar as perspectivas dele. Aí as métricas do que é um bom barbeiro para ele vai mudar, bichão. Vai mudar. E aí você já não é mais referência para ele. Ele achava que ele tinha referência. Você entendeu? Porque ele agora encontrou um barbeiro melhor. E aí você quer deixar isso acontecer no teu negócio? Você quer deixar com que os seus clientes eles vão para outros caminhos? Eles sigam outros barbeiros? Eles acabem acontecendo por ironia do destino ou até mesmo por busca deles terem que ir em outro barbeiro e encontrar o cara que está fazendo melhor do que você? Você quer isso? Eu acredito que não. Eu não quero isso.
Então é por isso que eu busco ser referência dentro do meu negócio. Que eu, Guilherme Fernandes, quero que o meu cliente olhe para mim e que ele se borre nas calças de medo de cortar cabelo em outro lugar. Sabe por quê? Não é porque eu coloquei pânico nele, não. É porque ele me acha foda, desculpa a palavra. Porque eu não corto só bem o cabelo dele. Você entendeu? Isso é ser referência. Isso vai te fazer ter cliente fiel. E se você tiver cliente fiel, você vai construir a tua cartela de clientes fidelizada, você vai saber inúmeras outras coisas, você vai ter noção de quanto que você está ganhando no mês, você vai ter mais noção de como o que você pode fazer para crescer, o que você pode fazer para ter mais clientes. Fazendo isso, você vai aprender a administrar melhor o teu tempo. Você aprendendo a administrar melhor o teu tempo, você vai começar a mostrar para o teu cliente que, para o benefício dele também, nós vamos tratar isso em outros assuntos, mas para o benefício dele também, às vezes o cara que vai na sua barbearia 9 horas da noite, você pode mostrar para ele que ele tem a ganhar se ele conseguir cortar cabelo com você mais cedo. Você já imaginou, já parou para pensar que se você sai 9 horas da tua barbearia, se você aprender uma forma de conseguir sair às 7 horas ou 7h30, cara, você ganhou 2 horas da tua vida. Você ganhou 2 horas da tua vida. Tempo é vida, bichão. Mas se você quer ter a capacidade de ter mais tempo livre, de não ficar só nesse cara que fica cortando cabelo igual um louco, que depois chega no final do dia, tá com dor nas costas, tá com dor no joelho, tá com dor no ombro, tá com dor em todo canto. Se você não quer ser esse cara, sai dessa vida e para de ficar pensando, de ficar sem referência do que você deve fazer. Enxerga com outros olhares. Enxerga com o olhar de alguém que vai construir o alicerce para depois conquistar a glória. E a glória, meu irmão, nós estamos falando de tempo livre. Tempo livre, você saber administrar teu tempo, você precisar ir no banco, você precisar fazer uma consulta médica com a tua família, você ter que levar a tua filha, para você ser um pai presente no seu relacionamento, para você ter tempo para seguir os teus hobbies, para você passear com o teu cachorro, para você jogar bola, não importa, estamos falando de tempo livre, isso aí não tem preço. Só que se você quer construir isso, você primeiro tem que ser referência. Você tem que ser referência na tua barbearia, porque se você quiser mudar a forma como você trabalha, os horários do teu atendimento, você não for referência, se não tiver criado estrutura, raiz para o teu cliente, você não vai saber passar essa visão para ele e consequentemente ele vai para outro lugar. Então muitas vezes você nunca vai, desculpa a sinceridade, você nunca vai mudar a forma como você atende no ponto de horário. Você nunca vai mudar o teu tempo de horário de atendimento se você não tiver referência para o teu cliente. Por quê? Porque você vai ter medo de perder ele. Você vai achar que você conquista ele porque você atende até 9 horas da noite. E não é isso. Não é isso, cara. Não é isso. Faz uma pesquisa com os teus clientes, dos caras que vêm de 7h30 pra frente, e pergunta pra ele se ele tá indo lá porque ele gosta de ir na tua barbearia 7h30, 8 horas, 9 horas, ele gosta, né? Pô, você é foda, cara, você é foda, ele quer ir na tua barbearia 9 horas da noite, ele não tem mais nada pra fazer, ele quer ir cortar cabelo com você nesse horário, porque a tua barbearia é fantástica, porque você é excepcional, cara. Não é porque às vezes você não tá tendo agenda, né? Não é porque às vezes você está simplesmente aceitando o que ele te fala, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Se você quer que o cliente ele venha mais cedo para você, você tem que mostrar para ele qual o benefício dele vir mais cedo, não é o benefício para você. E é isso. É isso. Então, atenção total em fazer o degradê. Fazer o fade. No Rio de Janeiro, acho que eles falam disfarçadinho, né? Atenção total. Larga a mão disso, cara. Sai desse caminho, sai desse trilho.
Sai da manada. Pelo amor de Deus. Não seja só mais um. Foca nas outras coisas. O que você pode focar dentro do teu lugar é o teu espaço, a tua organização de tempo, a forma como você está tratando o teu cliente, aprender mais sobre vendas. O que você pode fazer para ser referência para esse cara? Será mesmo que é só o fade que você faz nele, cara? O risquinho foda que você faz nele? Pô, fantástico que você tem essa habilidade. Mas será que é isso que fideliza? Atenção total em construir a boa página. Faça a tua página excelente. Só que faça uma página com engajamento. Engajamento eu não estou falando só de você fazer dancinha, não. Você quer fazer, você faz. Se você é um cara zoeirão, seja você, seja um cara zoeirão. Faça vídeo de dancinha, faça o caramba que você quiser. Agora, pelo amor de Deus, não faça o teu Instagram catálogo de carro, não. Catálogo de corte, né? Não, a gente passou desse tempo. Antigamente, quando a gente ia na barbearia, tinha uma revista, né? Pra você passar assim e você vai olhando os cortes que você quer, né? Aí você fala, eu quero esse corte aqui, ó. Olha, você pode até ter um catálogo de corte seu. Mas o teu Instagram, quem que vai querer ficar vendo Instagram? Pelo amor de Deus. Você vai querer ficar vendo o Instagram de um cara que se bate o Instagram dele só foto de corte de cabelo? Só se você for barbeiro. Só que eu acredito que você deve até atender barbeiro na sua barbearia, mas eu acho que você atende outras pessoas. Agora o que vai fazer esse cara engajar ali com você? Será que é pôr a foto dele só? Não, são mais coisas. E o freestyle. 3 pontos. E esses pontos já são suficientes para você aprender, para você já começar um caminho para ser referência para os clientes. Beleza? Ficou claro? Beleza, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Pô, tô muito feliz de estar compartilhando isso, cara, porque isso é uma coisa que eu vivi lá dentro da minha barbearia, nos tempos de início, né, sobre ser referência. O meu professor, o Léo, um abraço, Léo, para você, cara. Eu te admiro demais. Você abriu a minha visão enquanto ser um profissional. Você foi a primeira pessoa que me ensinou que a gente tem que ter um olhar diferenciado como profissional. Talvez você nem saiba disso, cara. Talvez você nem saiba disso, mas você me deu essa visão. E o Léo, meu professor, ele contou a história do Narico pra mim. Foi a primeira vez que eu soube da história dele. E eu entendi ali, eu nem sei se essa foi a intenção dele, mas eu entendi ali que ele estava falando quando você tem que fazer o teu melhor. O Narico, a gente tá falando de um caso de um famoso, mas não precisa ser famoso, cara. Às vezes algum cliente que você vai ter ali, que esse cara, você vai se tornar referência pra ele, às vezes ele pode trazer tanto cliente legal pra você, tanto cliente fiel pra você. E a fidelização de clientes, ela não tá no boca a boca, não é isso. Por mais que seja um processo onde alguém te indica, é muito mais do que você chegar pro cara e falar assim, indica aí o meu trabalho. É muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que isso. Quando alguém que você se tornou referência fala de você pra ele, ele não vai falar assim, eu tenho um amigo lá que corta cabelo. Não, meu filho, ele vai encher a tua bola, ele vai botar você num pedestal. Fora que existem estratégias, eu tenho isso muito bem listadinho. Existem estratégias que você pode fazer para que você consiga essa atração de clientes. Para que você consiga essa indicação de clientes, para que você consiga aumentar a sua cartela de clientes. Só que ao mesmo tempo, se você já tem cliente demais, você precisa aprender a organizar a tua agenda. E se você ainda não tem clientes, é uma oportunidade até boa para você já começar ali de baixo a aprender a ser reconhecido. Agora, se você já tem cliente pra caramba, cara, talvez você está sendo reconhecido. Mas vale a pena análise. Vale a pena análise. Para saber se você está sendo reconhecido pelo teu corte de cabelo ou por um conjunto de coisas. Porque, meu irmão, às vezes você está cheio de cliente, mas você está dando uma sorte que não apareceu um cara melhor que você. E o melhor que você não estou falando de minutos. Então é isso, galera. Muito obrigado por essa live, por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero compartilhar com vocês rapidinho. Ontem chegou o meu maquinário. Olha isso daqui. Plastiquinho. Coisa linda. Chegou ontem pra mim. E mais algumas outras que estão na minha barbearia. Amanhã eu vou